mais um Fortuna Crítica com esse trio colorido e agora com o chapéu Rafa aí. Cucu. E o nosso bar mais famoso com a Jota no comando. Convidado bebe água sem gás. Água sem gás. Econômico. Senhores, hoje nós vamos ter a temática PNL. Você sabe o que é que isso significa PNL? Programação Neurolinguística. É isso aí. Hoje, o tema é PNL, né? Muito usado em vendas e comércio. Vamos ter mais uma edição do nosso quadro Ofertas Implacáveis. Vamos ver. Se já temos doce, entre bem kits, em e vindo, geral. Tá mesmo esse negócio. Vamos pro próximo. Chora que papai compra. O que é isso? A criança chora que papai compra. Tá certo. Gostei. Inteligente. Vamos lá. E às vezes é válido apelar para o lado mais fofo da coisa. Suas rugas te incomodam? Sem botox, com botox. Massa, vai lá, próximo. Você está com problema no amor, trabalho, faculdade ou com a sogra? Infelizmente, não podemos te ajudar com isso, mas podemos ajudar a esquecer essas coisas enquanto bebe um litrão de Skol. R$ 5,99. Muito bom. Próximo. Que isso aí, gente? Especialista em grama sintética e tapetes personalizados. Aí, ó. Mandando a Luísa procurar aí, ó. O programa, olha. Muito bom o cara fazer isso. É doido. Mas vamos lá. Anunciar não funciona. Meu anúncio não trouxe nenhum cliente. O anúncio. Caldo de cana. A 200 metros atrás. Também tá difícil, né? Ai, tá bom. Mas, agora para entender. Horário. Abrimos quando chegamos. Fechamos quando sairmos. Se não é vier que está ali, né? Vier e não estivermos, porque ainda não chegamos ou já saímos. É muito bom, é verdade. Tá certo. Ok, senhores, vamos rodar a vinheta e receber o nosso convidado, né? E bater um papo com ele. Roda a vinheta! A programação neurolinguística, ou PNL, é a especialidade do meu convidado de hoje. Vem para cá, Isaac Santos! Isaac, muito obrigado. Você com a agenda cheia aí. Eu que agradeço o convite. Tudo bem com você? Tudo na paz, tudo tranquilo. Bebe o quê? Quer beber uma aguinha? Água é sempre bom para hidratar. Comecei uma dieta recentemente. Sim, me conta aí aí que eu tô precisando. Perdi 10 quilos em 3 meses. Fiz o quê? Primeiro, fechei a boca. Sim. Segundo, cardio. Terceiro, hipertrofia. 3 meses. Comecei em janeiro. Janeiro, fevereiro, 3 meses e meio. Mas fechar a boca como assim? Eu comia muito doce, eu não resistia a doce, carboidrato. Comia muito doce. Isso não... Aí vinho você toma? Vinho eu tomo. Vinho é bom. É bom? Eu gosto. Não engorda. Então, você perguntou se era bom. Respondendo a pergunta, é bom. A gente tá até entendendo, né? Mas diga Mas aí. eu tô evitando bebida alcoólica e 3 meses e meio, 10 quilos. Sério?
Eu estou precisando perder isso. Eu fui na endócrino. Endócrino, bom. Aí cheguei em Silvinha lá. Elogiou só meu cabelo. O resto tava tudo precisando reparar. Ele disse, ô Silvinho, o cabelo tá ótimo. Eu falei, ô meu Deus do céu, só o cabelo, só sobrou o cabelo. Você nasceu aqui, Dani? Nasci, sou de Salvador. Soteropolitano. Nasci aqui, morei bairro? aqui na Massaranduba, Cidade Baixa. E morei lá até meus 19 anos. Com 19 para 20 anos, me mandei para os Estados Unidos. Fazer o que lá, para comer hambúrguer? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, de 14 aos 19, juntei o equivalente a $700, não falava nem hi nem bye, tranquei a faculdade, fazia engenharia civil na Federal, aquele negócio toda hora entrava em greve, ia entrar, não entrava, entrava, não entrava. Eu falei, sabe de uma, eu vou dar o pé, dei o pé. Fiquei 5 anos e meio nos Estados Unidos, voltei depois, em 2006. Aí voltou falando. Eu falei, sim, falo inglês fluente. Lá eu fiz ciência da computação e aí mudei de ramo. Mudou. Mudei bastante coisa. Eu também estou da área de tecnologia, é um dos ramos do negócio do grupo. Não sei se você andou conhecendo. Andei, sim, o pessoal me mostrou aí a estrutura. Parabéns por ela, inclusive. Que legal. Mas você tem uma coisa comum. Eu fui campeão também no meu prédio de futebol de botão. Mentira, não. Sério? Fui. Rapaz. Aí você já era. Esse gramado aí já era tipo do Allianz Parque. Esse do Allianz Parque. O meu era menorzinho. Passava um pozinho para o negócio de. Talco, né? Olha, porque até patrocinador. Aí tem patrocinador. Isso é um grupo que ele existe há 3 anos e meio, chama Futimesa Raiz. Quem fundou foi aquele rapaz do lado esquerdo. Ele faleceu em janeiro, Marcos Ribeiro, grande amigo meu. Qual? Do lado esquerdo, de amarelo, ele era meu freguês. Era o presidente do clube, faleceu infelizmente em janeiro. Uma grande perda pra gente. E, cara, quando eu saí do clube, foram 101 torneios. Imagina, 101 torneios em 3 anos e meio. Era que dia acontecia? Era toda quarta-feira na casa do Marcos. Lá em casa a gente fazia finais de semana, mas 4 vezes por ano, assim, bem mais esporádico. Mas religiosamente, toda quarta-feira, a gente assistia o futebol, porque quarta-feira passa o campeonato geralmente tem o Campeonato Brasileiro, e aí gelada e futimesa. Começava às 19 horas. Mas agora não, com regime. Não, isso foi até 2023. Furar, não. Eu vou durar você aqui. Mas aí é bom. Mas eu tenho uma história na minha vida que eu sou torcedor fanático, doente do São Paulo Futebol Clube. Mas aconteceu porque meu pai comprou o time de futebol de botão, eu não tinha, ia participar do campeonato, o meu estava bem estragado. Aí ele comprou do São Paulo e eu fui campeão 2 vezes no meu Foi mesmo, mas do pequeno, né? Do campo pequeno. Não era essa estrutura, não. Não era nessa arena, não. O meu era um negocinho mais... Pequeno, de plástico e tal. Não esquema também, não. Não fala um negócio direito. Não, eu tô levando ele a sério aqui. Isso já faz parte da... Eu tô perguntando, sabe por quê? Porque era acrílico, bonito. Quando eu era garoto... não. Porque quando eu era garoto, eu jogava aquele de plástico. Tampinha, não. Não era aquele tampinha, não. Pô, mas tá bem que o cara vem pra cá pra me sacanear. Eu não tô. Tá tão bem. Traz aí um pedaço de doce pra ele aqui, bolo. É porque eu jogava esse de plástico antes, quando eu era garoto. Eu jogava de plástico. Não, o meu era acrílico. O de acrílico. Não, acrílico é bom. Acrílico. 2 vezes campeão você foi? Foi 2 vezes. Com São Paulo. Com São Paulo. Aí comecei a torcer. Na época, casou que o São Paulo começou a ganhar tudo, né? Então você está falando da década de 90, ou não? Não, um pouco mais para trás. O São Paulo andou ganhando algumas coisas. Claudio Pérez. Porque eu vou te falar, na década de 90 não teve time do Brasil para bater no São Paulo. Não tem time para bater no São Paulo. Principalmente na década de 90. Exatamente. Principalmente na década de 90. Porque na década de 90, o São ele. Paulo levou... Na década... Acabei de hipnotizá-lo, você viu? Porque na década de 90 o São Paulo levou 3 mundiais ou 2? Levou São 3.
Cara, Tri. cara, que time era aquele de São isso. Paulo? Já começou a Com melhorar. Tele Santana. Exatamente. Não, mas é sério. Não, cara. Os dois, na década de 90 foram dois. Ah, foram dois, né? Dois, 92 e 93. O outro foi em O outro 2005. foi 2005. Ah, o São Paulo, essa foi o momento da minha vida que eu parei de acompanhar o futebol. Eu acompanhei muito futebol até Você torce pra que time? 98. Hã? Você torce pra que time? Pro Bahia. Tudo bem. Eu vou te falar, cara, eu torcia pro Vitória. Você é louco? Sim, também sou. E aí, o que acontece? Mas o Minha Reginho- esposa, olha só, minha esposa, Bahia. Meu sogro, Bahia. Meus 2 filhos, Bahia. Aí eu pensei assim, cara, meus tios, Bahia, mas meus tios são Bahia doente. Aqueles Bahia totalmente apaixonados. Aí, Aí minha turma. família é linda. É meu maior patrimônio. E aí eu falei assim, cara, eu nem gosto tanto de futebol assim, por que não? Aí comecei, quando o Bahia perdia, meu filho chorava, cara. Hoje ele não chora mais, porque senão, né, Ele ia chora. ser um problema gigantesco. Você fez ciência da computação, trabalhar com que linguagem lá? Chegou a trabalhar? Não trabalhei com isso. Eu fez o curso e foi embora. Assim, o que eu trabalhei mais próximo disso foi com comunicação pela internet, protocolo com VoIP, Voice over Internet tá. Protocol. Naquela época era muito caro fazer ligação DDI, DDD, e eu tive minha primeira empresa foi levando solução de DDI, DDD, Você foi daquela época das startups? que nem acho que não existia, não se usava esse nome naquela época, né? Não? Não lembro. Era o quê? Inovação, empresa inovadora. É igual bullying na nossa época, pelo menos na minha época, fazia-se bullying sem falar sobre. Hoje fala-se sobre e faz-se também. Mas naquela época, quando a gente fazia bullying, as pessoas não falavam, a gente só fazia. Pelo menos faziam comigo. Eu também fazia um pouco. Fazia por que fazia com você? Agora, Porque eu era gordinho, baixinho, narigudo. Aí pensa, narigudo. Aí eu coloquei aparelho, é grande mesmo. É grande, tá vendo lá? Cismado. Aí botou aparelho? botei aparelho. Não, mas aí não tinha aparelho ainda não. Eu sou do tempo que quando usava aparelho era boca de lata. Aí depois virou status. Quando virou status eu não usava mais. Houve essa evolução. Mas teve também um clareamentozinho. Sim, isso foi depois. Tá da cor da caneca. Mas isso, Pois diminui a luz aqui. isso foi depois. Já foi Mas depois. o comportamento, não sei se você concorda, ele vai mudando. Quando Você eu era tava falando do bullying criança... da criança. Mas é verdade. Quando eu era criança, era vergonhoso levar lanche para a escola. Queria se comprar na cantina. Hoje, quando alguém chega em um lugar com sua própria comida, isso mostra um diferenciamento positivo. Fala assim, nossa, essa pessoa não come em qualquer lugar, ela carrega seu próprio alimento. Naquele tempo, carregar o próprio alimento não era legal. Legal era comer na cantina. Legal mesmo, chega num restaurante bom, tá tudo lá. Mas muda, não muda? Muda. Eu acho assim, que o que acontecia naquela época, a merendeira, que era aquele suco que ficava o dia todo, a manhã toda, quando a gente ia tomar, tava... Era isso mesmo. Agora, quando vinha aquele pãozinho quente da cantina... Era muito bom. Época muito, boa, né? muito Deixa eu ver bom. quantos anos você tem. É mais ou menos, para e passa aqui. A gente tá 43. conversando, um pouquinho mais, mas a gente pegou as mesmas coisas, pegamos as mesmas coisas. Mas vamos falar agora um pouco de o que te levou a querer trabalhar com PNL. Porque com informática já vi que não deu nada. Né? Então, eu consegui fazer muito dinheiro na época. Opa! Eu comecei uma empresa em 2002 e finalizei ela em 2008, mais ou menos. O que foi que eu fiz? Olha só, eu conseguia, através do VoIP, gerar a possibilidade das pessoas e empresas ligarem DDD e DDI por um custo muito baixo. Quando eu digo custo muito baixo, eu estou falando de 2, 3, 4 centavos de real uma ligação por minuto. E naquela época, uma ligação DDD e DDI custava de 60 centavos a R$1, R$2. Sim, era caríssimo. Então, por exemplo, o Hotel Fiesta aqui em Salvador. Eu cheguei no Hotel Fiesta e estou dando o Fiesta como exemplo, que foi um cliente meu, mas nós tínhamos uma base de mais de 16 mil clientes e a gente analisava a conta do cliente. Você trabalhava para a VoIP, né? Isso, mas a empresa era minha.
VoIP? Você criou o VoIP? Não, eu utilizava a tecnologia. O nome da minha empresa chamava Bravoip. Sim. Tinham várias empresas, né? Aí depois Fale Mais VoIP. Eu criei 2 empresas. E aí, por exemplo, né, o Fiesta tem ali uma conta de 40 mil. Aquilo me custava 4 mil se eu terminasse as ligações através do meu sistema. E como o Fiesta, sei lá, gastava 40 mil, eu falava, ó, eu vou reduzir sua conta em 20 mil reais, em 50%. Então aquilo me custava 4 mil, 3 mil. Por Fiesta era ótimo, 50% de economia incrível. E a gente tinha ali um ganho de 15 mil, 14 mil com um cliente por 1 ano, 2 anos. Aí chegou o WhatsApp. Então, foi exatamente isso. O Lula, na época, ele liberou a livre concorrência entre as operadoras. E isso, por um lado, foi até positivo, porque a telefonia começou a ficar bem mais barata. E a telefonia ficando mais barata, o meu serviço se tornava menos relevante. Porque o VoIP tem o lado positivo do preço, só que a internet na época era muito ruim. Então a qualidade da ligação não era boa, os processadores de computador também não eram tão bons. Mas eu consegui surfar uma grande oportunidade na época. Que legal. E aí depois eu comecei a trabalhar com suplementação. Eu abri uma rede de lojas de suplemento. VoIP. Fui para suplemento. E nessa empresa eu comecei com um quiosque, um pequeno quiosque no shopping Guatemi, que faturava 30 mil. Isso em 2012. Eu vendi essa empresa em 2018. Ela chegou a um faturamento de 18 milhões por ano. Nós tínhamos loja no Salvador Shopping, Shopping Guatemi, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Brotas Center. Eram mais de 24 lojas, a grande parte em Salvador, mas estávamos em outras cidades e estados. Qual era o nome? Era Nutri-Story. Ela tinha um bonequinho laranja, o símbolo, né? Era um bonequinho laranja. Nós tínhamos em todos esses shoppings. Começamos com quiosques, depois migramos para lojas de shopping, lojas de rua, algumas em academia. Aí o que foi que eu percebi? Aí nesse momento eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, não acreditava em nada disso, achava que era tudo picaretagem, achava que era tudo golpe, até que um amigo meu, que trabalha comigo já há mais de 12 anos em diversas empresas que eu construí, ele insistiu que eu fosse para um evento de desenvolvimento pessoal. Eu fui nesse evento, um evento beneficente, aqui em Salvador, e fiquei impactado. E comecei a perceber que poderia ser verdade aquilo. Fui a Fortaleza fazer uma formação de 8 dias. Primeiro dia não entendi nada, segundo dia não entendi nada, terceiro dia não entendi nada, quarto dia eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio é verdade. Fiz essa formação. Mesmo sem entender? Não, no quarto dia eu entendi. Eu não sou tão burro, né? Assim, um pouco, mas não tanto. Você chegou no sexto, você entendeu? Não, no quarto dia, porque o cara, ele gritava muito. Ele gritava? E eu sou muito lógico, muito, sabe? Aí no quarto dia ele colocou um neurocientista. Aí quando o cara fundamentou, sabe? Estruturou. Aí eu falei, agora eu entendi. Aí colocou referência de artigos. E eu era muito desconfiado. Ele colocava a referência de artigo. Eu falei assim, esse cara assim leu, porque eu sei ler inglês fluente. Isso aqui pode ser só uma partezinha. Eu vou ler todo o texto para saber. Vou pegar esse cara. E eu não consegui pegar. Aí eu falei, cara, esse negócio é verdade. Aí eu fui pesquisar na internet. Quem é o maior nome do desenvolvimento pessoal do planeta? Aí encontrei o Tony Robbins. Mas nesse momento, com esse curso que eu fiz no Brasil, eu já tinha melhorado o meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos. Eu tinha um péssimo relacionamento com minha esposa, com meus filhos. Péssimo. Sério? Péssimo. Conta um pouco. Por que esse péssimo? Cara, eu era um cara assim que eu vim de uma família humilde, consegui fazer uma grana e eu acreditava que eu não poderia ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu pesava mais de 100 quilos, era extremamente ansioso, sofria de insônia e acreditava que ou eu poderia ser um bom profissional ou eu poderia ser um bom marido e um bom pai. Não conseguia compartilhar? Pois é, não, hoje eu consigo acreditar e entender. Época. Não. Eu achava que a vida era daquele jeito, ou você é bom em uma coisa, ou você é bom em outra coisa. Era como eu pensava, e é como muita gente pensa até hoje, inclusive. E aí, o que foi que eu fiz? Eu consegui... Eu falei, aí eu paguei. Nesse curso eu entendi isso. Eu falei, cara, dá pra ser bom nessas coisas. Foi aí que você começou a eu comecei a melhorar. Aí quando eu comecei a melhorar, aí veio um anúncio do Tony Robbins, né? Numa formação lá em Londres. Eu falei, amor, tô pensando em fazer uma formação com o Tony Robbins em Londres. Como já estava melhorando o nosso processo de casamento, ela, pode ir, vai.
Mas eu nem te falei o preço. Ela, pode ir, vai, pode ir. E ali eu fui. O negócio tava ruim mesmo. Tá muito ruim, muito ruim. Tava danado. Cara, vou te falar, Luiz, eu te juro. Pode jurar. Meu filho tinha medo de mim. Medo de você? É, eu gritava muito, Você gritava? muito. Você reclamou porque o cara gritava? Qual cara? O do curso? Palestrante. Então, às vezes a gente se incomoda com algo que está dentro da gente. Isso é comum, Você gritava demais. muito. E aí... Imagina aquele jogo de botão ali. Não, ali eu já estava... Ali você já estava Ali eu estava muito melhor. no Muito, P. muito. E aí, fui estudar com o Tony Robbins em Londres. Pô, melhorei bastante minha performance, consegui dar uma reduzida na ansiedade, consegui melhorar meu nível de atenção, consegui melhorar minha autoestima, alguns pontos Sim. né, pessoais. Aí comecei a estudar a PNL. A PNL eu estudei no Brasil, todos os níveis, e fui estudar nos Estados Unidos com os dois criadores da PNL. Nos Estados Unidos com o Dr. Richard Bandler e depois com o Dr. John Grinder. Mas tudo isso eu fiz por curiosidade. Quanto mais eu estudava isso, quanto mais eu aplicava na minha vida, eu ia obtendo melhores resultados. E sua esposa gostando. Amando. Mas ela falava assim, só você que precisa, eu não. É isso aí. Ela falava isso. E aí, beleza, tranquilo. Aí quando chegou em 2018, 2019, eu falei, amor, eu acho que dá pra gente ter um resultado melhor do que o resultado que a gente tem trabalhando com treinamentos. Porque na minha empresa de suplementação, eu também dava treinamentos. Eu tinha 30 mil consultores que trabalhavam comigo no Brasil inteiro. E eu comecei a perceber que eu gostava mais de dar treinamentos do que a parte de gestão, estoque, um monte de funcionário, um monte de aluguel, um monte de conta. E aí minha esposa perguntou, você acha que dá para virar? Eu falei, acho que dá. Ela, então beleza, vamos virar. E aí eu comecei em 2020 meu processo de transição de carreira e estamos em 2024, então 3 anos e meio. Em 3 anos e meio nós temos mais de 25 mil alunos. Eu dou treinamento hoje em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, nessas 3 cidades direto. O negócio do suplemento... Não, vendi em 2018, foi 2018. E aí eu vivo disso há 3 anos e meio. Explica aí para o público o que é PNL. PNL, de uma forma bem resumida, é uma tecnologia. O que é uma tecnologia? É um conjunto de técnicas e estratégias para você entender como você funciona. E para que é interessante você entender como você funciona? Para você funcionar melhor. O ser humano, de forma metafórica, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder, eles comparam o ser humano com o computador. De novo, de forma metafórica. Da mesma forma que um computador tem um hardware, nós temos um corpo. Da mesma forma que um computador tem programas, nós também temos, de forma inconsciente, programações que faz com que a gente tenha resultados no automático. Esse quem é quem aí? Do nosso lado esquerdo, o Bandler. Do nosso lado direito, o Grinder. Às vezes eu faço uma apresentação em auditório, o pessoal fala, nossa, que família simpática os seus avós. Mas eles não são meus avós, tá? São os 2 criadores da PNL. O Bandler do lado esquerdo e porque às vezes eu coloco a foto deles para construir mais autoridade. Eu acho que o de cá tem mais a ver com o seu nariz. Então, na década de 70, o Bandler e o Grinder fizeram isso. Eles começaram a identificar que existe excelência no comportamento humano. E eles começaram a modelar isso. Como que pessoas de excelência conseguem fazer coisas de excelência? Como que alguém consegue, por exemplo, ser um terapeuta acima da média, enquanto a maioria dos terapeutas estão numa média? Como um vendedor consegue ser acima da média, enquanto a maioria dos vendedores tem um resultado mediano? O que esse ser humano faz a mais? Como ele pensa, como ele sente, como ele reage? Então a PNL nasce do estudo da excelência humana. Para quê? Para que qualquer pessoa, literalmente, que entender os processos, as técnicas, as estratégias, treinando essas técnicas, consiga desenvolver habilidades, consiga quebrar padrões de comportamentos indesejados, dentre outras coisas. Mas não tem comprovação científica. Não. E o Bandler e o Grinder nunca... Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque muita gente fala sobre PNL sem entender do assunto. E a PNL, ela nunca, em nenhum momento, o Bandler e o Grinder
tentou trazer uma estrutura de embasamento científico. A PNL é pautada na observação, modelagem, tentativa e erro. Perguntaram Grinder, se o nome da PNL não fosse PNL, que nome você daria ao que você e o Richard desenvolveram? E ele disse tentativa e erro. A gente quer entender como o ser humano funciona para que a gente possa ensinar, ou a gente possa funcionar melhor. Embora existam diversos artigos científicos que comprovem diversas técnicas da PNL, mas esse não foi o interesse do Bandler e do Grinder, isso não partiu deles, isso partiu de outras pessoas. Né? Então, a PNL serve, por exemplo, para as pessoas melhorarem a comunicação, serem mais persuasivas, diminuir ou eliminar o medo de gravar vídeos, fazer lives, falar em público, para as pessoas serem mais produtivas, eliminar fobias, traumas, comportamentos indesejados, melhorar relacionamento conjugal, melhorar relacionamento com o filho. Seria terapia, psicólogo? Então, muitos terapeutas e psicólogos e psicanalistas utilizam estratégias de PNL nos seus atendimentos. A PNL, como eu disse, é um conjunto de técnicas e estratégias. É a única forma de se resolver as coisas? Não. É uma das formas de se resolver as coisas. A PNL é muito pautada no resultado e as estratégias da PNL são muito objetivas. É muito relacionado a qual resultado você tem interesse de ter, de forma específica, o que te impede de ter esse resultado e como podemos te treinar para você chegar nesse resultado. É um pouco mindset, né? Sim, mindset está relacionado à PNL. Assim, o Bandler e o Grinder, eles não criaram o sucesso. Eles apenas geraram consciência sobre a estrutura de excelência humana, sobre o sucesso. O sucesso existe desde que um homem é homem, só que muita gente não consegue entender como as pessoas conseguem ter melhores resultados. Mas você aplica no seu dia a dia como? No dia a dia? No dia a dia. Bora lá. Eu vou falar algumas ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia. No seu casamento, você melhorou como? Então, entendendo como eu funciono, como eu enxergo o mundo. Como é que eu enxergava o mundo? Eu enxergava o mundo acreditando que, pelo fato de eu colocar dinheiro em casa, eu não preciso dar carinho e amor para minha esposa. Sério? Porque eu acredito. Da PNL? No meu caso, sim. Sério? No meu caso, sim. Porque eu acreditava que ou eu era bom financeiramente, ou eu poderia ser bom como marido e como pai. Eu acreditava que eu não conseguiria fazer uma boa gestão do meu tempo para produzir dinheiro e também para ter tempo de qualidade com a minha esposa e com meus filhos. Esse é um ponto. Interessante. Muito interessante. Eu pensava que, por exemplo, eu não poderia diminuir a ansiedade e eliminar a compulsividade por comer. Eu comia muito rápido e comia em uma quantidade grande. Por quê? Porque eu acreditava que eu nasci assim. Minha mãe era ansiosa, eu sempre fui rotulado como ansioso e é normal ser ansioso. Quando você começa a acreditar que é normal ser ansioso, você começa a ter uma comunicação e vestir uma capa de ansioso. E foi o que eu fiz por décadas. Quais profissões mais usam a PNL? Dentro do nosso instituto, eu tenho muito advogado, terapeuta, psicólogo, médico, enfermeiro, profissionais liberais, muitos corretores, empresários, vendedores, fisioterapeutas. Acho que essas são as que mais usam, mas é aberto para qualquer ser humano que queira entender. Quais são os principais benefícios? Você estava falando aí os benefícios. Benefício, você consegue diminuir a ansiedade, você consegue dormir melhor para quem sofre de insônia, diminuir vícios, eliminar fobias, traumas, comportamentos como insegurança de se comunicar, melhora relacionamento. Até estava falando sobre isso, eu acabei desviando. Quando você entende como você funciona, quando você entende os seus pontos positivos e os seus pontos de melhoria, e você entende que o ser humano só consegue entregar aquilo que ele tem, fica mais fácil de você entender o próximo. Então, serve também para melhorar relacionamento. Qual o maior preconceito das pessoas quando se fala em PNL? Então, o maior preconceito... geralmente o preconceito vem de quem não domina, de quem não conhece.
eu percebo que na psicologia existe um grupo apaixonado pela PNL e tem um grupo que tem um preconceito. Por quê? Porque pelo fato da PNL ela não vir pautada na ciência e muitas pessoas só acreditarem no que é pautado na ciência, eu percebo que existe um preconceito. Existe também um preconceito por pessoas que aprenderam PNL de forma equivocada. Eu percebo que tem muito isso também. Na livraria, compra o livro, ou baixa no Kindle. Aí não consegue entender, sabe? Não pega a essência. Né? Não pega. E no Brasil, muita coisa foi trazida de uma forma deturpada, sabe? Mais assim, de uma forma mais cognitiva, de uma forma mais rasa mesmo. Pessoas com preconceito com relação a não ser científico, ou chamar de pseudociência, que também não é, porque pseudociência é algo que tenta usurpar a posição de ciência. E a PNL nunca tentou usurpar essa posição. Isso chega, mas essa outra não. Porque essas assim, falsas promessas... A pessoa não verticaliza na PNL muitas vezes por causa dessas interferências, como esses autoajudas que tem. Isso eu acho horrível. Né? Sim. Você chega ali, o cara fica rico em 10 capítulos. O cara que vende o livro está rico. Né? Agora, o cara que compra está lascado. A primeira coisa, não gaste. O cara, eu não ganhei, como é que eu vou gastar? Então, assim, eu estou dizendo disso. A interferência para a pessoa não verticalizar em uma ferramenta que vai dar um resultado positivo. Né? Sim. Faz sentido. Não faz sentido? Faz, total. O que são os sistemas representacionais na PNL? Então, os sistemas representacionais está relacionado aos 5 sentidos. É como nós aprendemos tudo que nós sabemos. Tudo que nós sabemos está relacionado a isso. Legal, Leo. Visual, auditivo, sinestésico. Isso está relacionado a um dos pressupostos, um dos pilares da PNL. Tudo que o ser humano sabe, ele sabe por quê. Porque um dia ele viu, ouviu, ou ele experimentou. Exemplo. Isso aqui é uma caneca. Como que a gente tem a certeza disso aqui ser uma caneca? Porque um dia a gente viu isso, ou a gente ouviu isso, e alguém referenciou isso como uma caneca. E agora quando a gente vê algo, e talvez não tenha sido essa a primeira que a gente viu, mas por essa ser parecida com a primeira, ou as primeiras que nós vimos, nós acreditamos que isso seja uma caneca. Da mesma forma, relógio, da mesma forma... Isso é uma caneca? Ou não? Não sei. Pode ser. Pode ser. É possível que seja. Da mesma forma, relógio, da mesma... Por que a gente está falando em português? Porque a gente ouviu o idioma e a gente começou a processar nesse idioma. Entendo. Então, os sistemas representacionais estão relacionados a isso. Tem gente que diz assim, nossa, eu vi um anúncio na televisão. Um exemplo. Quando a pessoa ela diz, eu vi um anúncio na televisão, é porque essa pessoa, na mente dela, quando ela lembra do anúncio, ela está acessando aquela lembrança através de uma imagem. E ela deleta, ela revela isso através de um elemento linguístico relacionado à imagem, que nesse contexto é vi. Às vezes uma pessoa ela diz assim, eu ouvi alguém falando de você. Quando essa pessoa ela diz, eu ouvi alguém falando de você, lembra aquilo que ele disse? Essa pessoa está buscando uma lembrança que está representado na mente dela de forma auditiva. Aí talvez você esteja pensando assim, para que eu quero saber isso? É uma pergunta que muita gente me faz, pelo menos. Para que eu quero saber isso? Quando você aumenta a sua habilidade de tomar consciência de como a pessoa comunica, você consegue voltar a comunicação no mesmo canal. Quando você volta a comunicação no mesmo canal, você abre uma conexão inconsciente de rapport. Você gera conexão. A pessoa, de forma... Rapport. R-A-P-P-O-R-T. De confiança. Ela gera ela gera um laço de confiança. E a pessoa, de forma inconsciente, ela começa a acreditar mais em você. Ela começa a achar você mais agradável, ela começa a achar a conversa mais, mais conectada com seus valores, com seu tipo, isso. E então, o sistema representacional, os sistemas representacionais, ele também traz esse poder da gente conseguir identificar como o próximo comunica, para a gente poder
não se comunicar do jeito que a gente quer se comunicar, e sim a gente se comunicar do jeito que o próximo gosta de receber a comunicação. Tá, se colocar no lugar do próximo. Né? Exatamente. Se colocar no próximo, no lugar do próximo. Isso. Isso é importante. Agora, assim, eu nunca fiz, tá? Já li, já pesquisei, mas muita coisa veio de uma outra forma, né? De uma outra metodologia, vamos dizer assim, que se parece muito, né? Quase que com a irmã. Né? Você tem que fazer a leitura, você entender, você perceber os momentos certos para colocar e tal. Eu acho isso... Ó, no início, você vai fazer isso de forma consciente e competente. Vai ser um saco. Tenta lembrar quando você aprendeu a dirigir. Eu lembrei. Lembrou? Era como você dirige hoje? Eu acho que era melhor. Eu dirijo tão ruim. Nem dirigindo mais eu tô. Você não está mais dirigindo. Então, Não, eu tenta dirijo lembrar. de vez em quando. Tá, Sim, estou melhor. Bora Eu lá. entendi isso. A Vamos sua lá, colocação. diz alguma coisa que você é muito bom hoje e que você faz sem pensar. Quando eu digo sem pensar... Não posso falar aqui no programa. Se eu contar... Pensa em outra coisa. Se eu contar, eu posso me complicar. Pensa em outra coisa. Não, dirigir eu dirijo bem. Isso. Mas uma pessoa que está no início do processo de aprender a dirigir, não. ela precisa se concentrar. Olha para cá, olha para lá. A gente chama aquilo de processo consciente e competente. Sim. A pessoa ela precisa racionalizar o processo enquanto ela executa. Sim. Chega um momento que quando você executa muitas vezes, você consegue fazer aquilo sem racionalizar. Você respira. Isso. Andar, dirigir, para quem sabe cozinhar muito bem, para quem fala inglês muito bem. No início, geralmente as pessoas elas ficam ali traduzindo, elas ficam tendo que pensar antes de falar. Dá trabalho até. Mas depois, quando você acostuma, né, você coloca a gente se coloca no piloto automático, que a gente chama de inconsciente competente. Essa habilidade de gerar conexão é a mesma coisa. Você treina isso, no começo é desafiador mesmo, porque os sistemas representacionais é apenas um ponto. Tem vários outros pontos. O ser humano, quando ele acessa uma memória, ele movimenta os olhos. Sim. E de acordo com o movimento ocular... Ou está inventando... Ele pode, isso, ou está indo buscar. Esse mesmo. Que seria o inventando também. Tem que buscar uma lembrança. Sim. Buscar uma lembrança isso. ou está inventando. E não só isso, ele também consegue... Ele revela se a estrutura está no campo visual, auditivo ou sinestésico. Sim. Através da... Eu até passei por um perrengue desse indo para Israel. Foi? Foi. O que você fez? Olhou para onde? Rapaz, eu estava em Londres e fui para Israel. Meu sonho era passar o primeiro sabate do ano em Israel. Aí eu saindo de Londres, minha esposa, ela é especialista em comprar coisas no exterior. Eu acho que é mal. A maioria das mulheres. E só ela consegue fechar a mala, porque a mala fica de um jeito... Estava muito pesada. E as malas? Isso. A gente vai com uma, volta com 7. Isso. E quem tem que carregar as malas sou eu, lógico. Claro, com certeza. Tarefa, isso. E uma mala que eu estava carregando muito pesada, partiu, cedeu o puxador. E aí, quando cedeu o puxador, não dava tempo de eu arrumar ali, eu coloquei naquele eclé de fora da mala. Peguei o ônibus em Londres, fui para o aeroporto, do aeroporto fui para Zurique. De Zurique eu ia para Tel Aviv. Em Zurique, eu chego lá, uma mulher muito educada chegou para mim e disse assim, tudo bom, o senhor é Isaac Santos? Eu falei, sim, sou eu. Ela, tudo bom? Eu sou um agente da imigração de Israel. E você poderia me mostrar o seu passaporte? Eu falei, claro. Mostrei o passaporte para ela. E ela disse assim para mim, alguém, por acaso, poderia ter mexido na sua mala? Eu disse, impossível alguém mexer na minha mala. Aí ela perguntou a segunda vez, alguém poderia ter mexido na sua mala? Eu falei, impossível alguém mexer na minha mala. Quando ela perguntou a 10ª vez, eu disse, eu acho que é impossível alguém ter mexido na minha mala. Quando ela perguntou a 30ª vez, eu falei assim, quem foi que mexeu na minha mala, moça, pelo amor de Deus, porque você me perguntou 30 vezes a mesma coisa. E ali, ela fez várias outras perguntas. Ela estava com meu passaporte na mão, ela sabia meu nome inteiro, o nome de minha mãe, meu pai, minha nacionalidade, cidade que eu nasci. E ela fazia perguntas para quê? Para verificar minha pista ocular, para onde eu movimentava os olhos, para saber
onde eu acesso, para qual lado eu acesso as minhas lembranças. E aí, quando ela identificou para qual lado eu acesso minhas lembranças, ela fazia as perguntas interessantes e convenientes para ela. Como, por exemplo, quanto tempo você vai ficar no meu país? Para resumir, teve uma hora que eu falei assim, te juro, eu pensei que eu ia ser deportado, e eu ficava pensando, eles vão me deixar em Londres, vão me deixar em São Paulo ou em Salvador? Tomara que seja Salvador, porque pelo menos eu já chegava, né, em casa. E ali... E o que é que tinha na sua mala? Então, ela pediu para eu abrir a mala. Quando ela pediu para eu abrir a mala, eu falei assim, Lenhor, nem a Ludmila é minha esposa, vai conseguir fechar a mala nessa velocidade aqui. Porque a mala, quando abre, é quase impossível fechar de novo do jeito que ela faz. E ali eu tirei todas as coisas da mala. Não tinha nada, eu estava até com medo, achando que ia dar um flagrante, alguma coisa. Ela falou, e essa bolsa aqui do Eclair? Aí eu abri, tava aquele garfo. O garfo que quebrou do puxador, se transformou num garfo. Assim, não é um objeto Tipo com... um Tipo cabo de revólver. né? E aí ela falou isso aqui. Eu falei, moça, se a senhora tivesse me dito o que eu coloquei naquele Eclair, eu ia te explicar que a mala quebrou. E eu... Mas não pode ser assim. Tem que usar toda a técnica. Aí ela perguntou assim, esse cabo pode ir no saco à parte para eu te entregar lá? Aí eu falei assim, não, eu nem quero. Eu falei assim, eu não quero nem mais a mala. Bota tudo no saco e eu compro a mala. Eu não quero mais, eu não quero mais a mala. Arruma um alforge aí que eu vou... Então, assim, a PNL, ela é muito utilizada. Essa estratégia específica da PNL, ela é muito utilizada Mas isso porque pela você inteligência de percebeu, polícia. né? Você percebeu que você é especialista, você viu. Então, mas... O raio-x já deveria dizer que ali tinha uma peça. Né? Porque, eu também... eu quebrei o 5º metatarso. Sim. Tá? Aí eu faço sempre São Paulo, Salvador, São Paulo, Salvador. Moro lá e cá, né? Sim. Aí, a Jota, mais água, por favor. E aí, eu estava usando uma bota. Só com essa bota, parece um airbag, você incha. Aí você vai e usa a bota e tal. Nunca me pararam. E eu tinha feito a cirurgia, tinha colocado, tinha ponto, mas já estava numa fase já final. Estou para embarcar ali em Guarulhos, a mulher falou, não pode entrar com a bota. Eu falei, mas peraí, eu fiz a cirurgia, tal, expliquei tudo. Não pode entrar com a bota. Não pode, fica uma confusão. Não pode. Isso no raio-x, você falou? Tem que tirar. Eu falei, mas eu nunca tirei. Aí, pronto. Só que aqui você sabe que porra na Bahia é ponto. E porra é ponto e vírgula, né? Gostei. Na Bahia é. Aí eu falei, mas que porra? Ela falou, o senhor está me xingando. Eu falei, minha senhora, não, porra não é xingamento, é outra coisa. E ela, não, o senhor me xingou, tem que tirar a bota, agora me xingou. Rapaz, e eu tinha acabado. Alan, trazer, por favor, música para a água do nosso convidado. Aí, eu tinha acabado de comprar um aparelho alemão que parece um cachimbo para fazer massagear que minha funda passou. E estava na minha bolsa. Quando passou, eu tiro a bota. Você tirou? Tirei, tive que tirar. Xingando o porra. Sim. Aí a mulher me dizendo, vou chamar a Polícia Federal. Eu disse, não, mas porra não é xingamento, não. E porra, aí botei lá. Botei a bota, mas fiquei retado. Quando eu passo, a mulher falou, agora passou a bota, passou tudo. Tal. O cara falou assim, a mala dele tem um negócio ali que parece uma arma. Pronto. Aí foi. A bota, a arma. O porra. E o porra. Porque... Aí eu disse, tô lascado. Aí, já liguei já pro meu segurança. Eu disse, o fulano. Espera aí que eu acho que vai dar um BO aqui que não tem mais tamanho. Aí veio um cara, o delegado federal, um cara simpaticíssimo, cara. E o cara disse, deve ser uma arma, não sei o quê, falando. A mulher falou, eu te falei que era porra. Eu falei, mas porra, não é arma, não. E eu
Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, por que ela tá achando que é arma? Eu nem lembrava mais do negócio. Eu com você, né? Chega o cara e disse... Aí eu falei, expliquei para ele, pro delegado, e expliquei para assim, a moça, ela disse que eu xinguei. Ele me xingou. Eu falei, ela não xinguei, porra. Porra. Aí eu sei que foi ver a tal arma. Quando ele olhou o aparelho, acho que foi tão engraçado que ele olhou. O que é isso? Ele disse, você pousa nas pregas, que tem uma vibração própria, é um aparelho alemão, fantástico. Ele falou, e você tirou a bota depois de ter feito uma cirurgia? Aí olhou para ela, esse tipo de bota? Aí falou, guarde aí o aparelho do rapaz. Ele me ajudou até a pôr a bota, que tem que encher com o negócio. Vou levar o senhor até o portão. E porra, não é palavrão. Que legal. Isso lá em São Paulo, em Guarulhos. Lá em São Paulo, Mas aí eu fiz a leitura dos olhos, tá entendendo? Ela no Congonhas. Você fez Em mesmo? Guarulhos não. Eu fiz, claro. Ela só olhava assim para mim e dizia assim, vou te ferrar. Brincadeira. Vou chamar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com Isaac. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos aqui de volta com Isaac Santos. Estava falando essa música do Chico. Chico Buarque, sim. Chico é uma... Me deixa respirar. Não, Para mim ele é o melhor. Eu só conheço dois, Luiz Martins e Chico Buarque. Inclusive eu achei ótimo e quero agradecer o presente que você me deu ali. O CD? O CD. Do Valbo. Eu gravei com Cristóvão Bastos, gravei com o Jurim. Jurim é baterista do Chico. E também baterista da gente. Nosso. Gravou comigo e tudo. Jurim fez 2 vezes Jurim já fez isso e eu não gravei. O Jurim falou o seguinte, só existem 2 artistas na música popular brasileira que têm um comportamento agregador, empresarial, uma visão, fora toda a parte estrutural, musical, tudo. Chico Buarque e Luiz Martins. Ele falou isso no Barreto Londra, no Rio de Janeiro, e tornou a falar no Rio, no Satiricon, no almoço, que tem até, André tem a foto. Eu acho que nós temos a foto aí. O Jurim que toca com o Chico. O Chico é fantástico. O Chico é gênio. É gênio. O cara tira, eu não sei, o Leite Derramado, não sei se você já leu, é fantástico dele. É muito bom. Além de músico. Sim, compositor, músico. Você sabe por que ele foi ser compositor? Ele não fez PNL, também deu essa merda. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a PNL. A PNL existe porque Chicos Buarques e Luizes existem. O Bandler e o Grinder modelaram pessoas de excelência para extrair a excelência para pessoas que não têm essa excelência poder treinar e desenvolver habilidades. E muitas pessoas elas entendem a PNL de uma forma contrária ao que eu acabei de dizer. A PNL ela não a excelência humana não existe por conta da PNL. É o contrário, a PNL só existe porque gênios e pessoas de altíssima performance existem. Dentro da PNL, o que é metamodelo? Metamodelo.
uma ferramenta, é uma estratégia. De novo, É uma- tipos de... 3 subtipos, né, de metamodelo. A metamodelo é uma estratégia linguística que ajuda as pessoas a gerarem clareza sobre o que está sendo dito. Por quê? Porque a comunicação humana, geralmente, ela é carregada de generalização, omissão e distorção. Exemplo, tem muita gente que diz assim, ninguém me ama, ninguém entende o que eu digo. Ninguém quem? Quantas pessoas você tentou se relacionar para chegar à conclusão de que literalmente ninguém, nenhum ser humano te ama? Ou que ninguém, de fato, consegue te entender? Então, o metamodelo é uma estrutura para, através de perguntas, você gerar clareza para si ou para o próximo do que especificamente ele está dizendo. Porque nesse contexto do ninguém me ama, às vezes, quando você vai entrevistar a pessoa, ela tentou ter 3 ou 4 relacionamentos e nos 3 ou 4 relacionamentos ela não se sentiu amada. E agora ela acredita de que ninguém a ama. Mas através do metamodelo, que é essa estrutura, você consegue gerar clareza para essa pessoa de que não é bem assim. Talvez ela tenha tentado com 3 ou 4 pessoas erradas. É um contexto, tá? Mas serve para qualquer outra coisa. Tem gente que diz assim, ninguém aqui está entendendo nada do que você está falando, Isaac. Ninguém quem? Quantas pessoas você perguntou, quantas pessoas você entrevistou para ter a certeza de que literalmente ninguém está entendendo? Ah, não, eu e o fulano não estamos entendendo. Entendendo qual parte? Nada. Tipo, quando eu me apresentei e falei meu nome, não, isso eu entendi, né? Então, o que especificamente você não entendeu dentro desses 40 minutos que eu falei? Funil, né? É tipo um funil. É tipo um funil, exatamente. Tipo um funil. Então, o metamodelo, ele serve para gerar clareza, metamodelo serve para quebrar objeções em vendas, metamodelo serve para construção de metas e objetivos, metamodelo serve para organizações, para empresas, é perfeito o metamodelo. Às vezes alguém chega para você, uma pessoa falando com outra. Você falou com ele? Falei. Aí, por exemplo, você imagina que quando a pessoa pergunta, você falou com ele? Que seja o meu amigo aqui. E a pessoa, falei. E ela falou com uma outra pessoa. Você acha que ela falou com ele e, na verdade, ela diz, não, mas eu falei com outra pessoa. Então, na empresa, na família, quando a comunicação ela não é específica, gera ruído, gera generalizações, omissões e distorções, e isso demanda mais tempo para ter que explicar, para refazer processos, para comunicar novamente, para resolver mal-entendidos. Então, quando você consegue utilizar uma comunicação de uma forma mais assertiva, mais específica, quando você consegue treinar os seus liderados para que eles possam comunicar de uma forma mais eficaz, você ganha tempo. Eu tenho uma técnica que eu aviso a todos os meus funcionários que eu sou o maior fofoqueiro que tem. E se alguém chegar aqui contando alguma história de AJ, for falar eu chamo os dois, boto junto, olha, Sim. Um está falando do outro aqui, está tendo uma distorção aqui. Eu sou assim, eu faço isso mesmo, eu sou o maior fofoqueiro da empresa. Mas eu entendi, bem legal, você cria um funil e qualifica a informação, né? Essa é interessante isso aí. Às vezes, por exemplo, é muito comum isso, tá? Pessoas dizerem assim, mulheres dizerem assim, nenhum homem presta. Você tá pegando pesado, velho. Tô. Tá. Ainda tá aqui um resquíciozinho lá do passado? Não. Nada, não. E aí, quando você vai entrevistar, utilizando a estratégia de metamodelo, ela está falando do pai que traiu a mãe, por exemplo. Entendi. E ali, aquela pessoa ela está presa acreditando que, porque 2 ou 3 homens não prestaram, todos os homens não prestam. Eu falei homem, mas poderia falar mulher, poderia falar dinheiro, trabalho, porque as pessoas... Isso é uma habilidade natural humana. Generalizar, omitir e distorcer faz parte da natureza humana. Metamodelo serve para justamente quebrar isso, para que a pessoa possa enxergar diferente e, dali, utilizar uma estratégia diferente ou um posicionamento diferente. Ok. Como a PNL trabalha a comunicação verbal e não verbal? Como? Metamodelo é uma estratégia de comunicação verbal. Modelo Milton também é uma estratégia de comunicação verbal. O não verbal está relacionado a você poder comunicar com as mãos, ombros, com o rosto, tom de voz, velocidade do que é dito. Isso também... Porque a comunicação em si, 7% é o que é dito. 93% é como é dito.
Tem pessoas que, por exemplo, elas dizem um sim desse jeito. Tá bom, tome. É um sim, Ferrou. mas foi mal feito. E tem pessoas que conseguem dizer ou não, olha, agora eu não posso te entregar isso, mas no momento certo eu prometo que eu te entrego isso que você está me pedindo. Pode ser. Perceba que no primeiro exemplo foi um não, mas a forma, perdão, foi um sim, mas a forma que foi colocado foi desagradável. Na segunda foi um não, só que ela foi estruturada de um jeito que a pessoa ela não se sentiu mal, ou existe uma tendência a pessoa não se sentir mal nesse segundo contexto. Então, a forma que você comunica é muito importante, não só o que é dito. Exemplo, Chico Buarque. Cara, Chico Buarque veio para Salvador, eu não quero saber qual vai ser o repertório, eu tenho que assistir ele. Por quê? Porque não é sobre o que ele vai dizer, é sobre como ele traz a comunicação. No caso dele, né, a música e tal. É isso. Opa, vamos chamar um vídeo, que tem um vídeo aí. O amor é cego. Olha, vai fazer o seguinte. A partir de agora, sempre que você conhecer uma pessoa, só vai ver o que há no interior dela. Então vai reagir àquilo, porque aquilo, meu amigo, é onde está a verdadeira beleza. Você tem um padrão de olhar para as mulheres e julgá-las pelo seu exterior. Não podemos falar sobre isso, vamos quebrar isso. Houve época em que esteve especialmente superficial, em que você olhou para uma mulher e achou que era muito melhor do que ela. O tempo todo? O tempo todo. É? Tá, houve algum momento em que esteve superficial? Tá. Viajei, Então pense consegui. nisso, tá legal? Saiam daí, demônios! Feche os olhos. Relaxe, eu quero que imagine que está numa praia. Está um dia quente e o sol está começando a se pôr. Está olhando nos olhos de uma mulher. E está sentindo o coração dela. Está vendo sua alma. Está sentindo o espírito dela. É isso. Táxi! Desculpe, eu pensei que... Não. A culpa é minha. O que aconteceu? Como ele falou, sugeriu que... Que aquela pessoa enxergasse... Tivesse um olhar diferente. A mulher que estava era feia. Sim, a definição Quando ele começou a conversar e olhou, a mulher era bonita. Essa coisa, essa perspectiva Isso. que ele teve que incorporar para ver. Muitas vezes quando a gente fala assim, a pessoa é bonita, existe comentário, a pessoa é bonita por dentro, a gente vê a pessoa bonita por dentro, mas no fundo você tem que tem que ter um olhar diferente para as coisas. Vamos lá, Luiz. Todos nós seres humanos, generalizamos, anulamos e distorcemos a realidade. E quando a gente acessa a realidade, a gente traz para a nossa percepção, a química do nosso corpo está relacionado ao significado da realidade. Exemplo, imagina que você considere a sua filha ou seu filho como a pessoa mais linda do mundo. E é muito comum os pais dizerem isso, as mães dizerem isso. Nossa, meu filho é o melhor filho do mundo, ele é muito lindo, ela é muito linda. Por quê? Porque não é sobre a realidade da matéria do filho ou da filha. É como você enxerga ele ou ela. Porque existe uma imagem dentro. Né? Isso acontece também para casais apaixonados e tal. Na PNL é possível você dar inputs para que aquela pessoa ela comece a enxergar uma outra pessoa de um jeito diferente. E por mais que aquela outra pessoa ela não seja provida de tanta beleza, o que vale não é sobre isso, não é sobre a realidade, é sobre como aquela pessoa acredita, enxerga aquele outro. E ali ela fica apaixonada, ela acha que é a pessoa mais bonita do mundo. Geralmente pessoas apaixonadas passam por esse padrão. Algum caso de aluno que mudou a vida depois de usar a PNL? Muitos. Hoje somos mais de 25 mil alunos. Alunos que não gravavam vídeo e faziam lives porque achavam que seriam julgados, seriam criticados, não eram capazes. Hoje estão levando a missão deles através de vídeos, de lives, falando em público também. Casos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia. A crítica... Como é que... Porque a crítica é terrível. Né? Perfeito, vamos lá. Percebeu esse filme do Tony Robbins? Onde o cara ele conseguiu mudar a percepção dele sobre aquela mulher, e quando ele mudou a percepção dele sobre aquela mulher, ele começou a achar aquela mulher
bonita. Porque não é sobre aquela mulher, é sobre como ele acredita naquela mulher. A crítica segue a mesma lógica. Exemplo, se eu venho para cá e eu acredito que todos vocês vão me criticar, a minha mente, de forma inconsciente, vai produzir medo. Por quê? Porque se lá atrás eu fui criticado e aquilo me trouxe dor, a minha mente vai produzir medo para que eu evite me expor, e evitando me expor, eu evito ser criticado. Evitando ser criticado, eu evito a dor. Aí é fuga. Sim, é uma estratégia de defesa, uma fuga, perfeito. Fuga. Quando eu consigo acreditar diferente, quando eu consigo enxergar diferente e dizer, peraí, primeiro, não é todo mundo que vai me criticar. Segundo, se alguém me criticar, é muito mais sobre essa pessoa do que sobre mim. Porque as pessoas só conseguem entregar aquilo que elas têm. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E quando eu trago uma nova narrativa e eu trago uma nova crença, uma nova forma de me enxergar nesse contexto, eu mudo o meu comportamento. Mudando o comportamento, eu mudo o meu resultado. Legal. Então, assim, dentro dessa lógica, isso serve para todas as coisas. Medo da crítica, medo de falar em público, medo de uma barata, rato, cobra, viajar de avião. Por que uma pessoa ela tem medo de viajar de avião? Porque quando ela pensa em viajar de avião, na mente dela vem uma imagem catastrófica, não necessariamente catastrófica, uma imagem indesejada que produz medo. Como ela acredita que vai ter problema viajando de avião, a mente dela, brilhantemente, produz esse medo para quê? Para que ela evite uma experiência no avião. Para quem acredita que viajar de avião é ruim, o melhor que essa pessoa pode fazer é não viajar. E qual é o melhor sentimento para ela não viajar? Medo. Então a mente trabalha e produz o medo ajudando essa pessoa. Uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo. Assim, o medo é uma coisa boa também. Com certeza. Sem medo não existe vida. Exatamente. Mas eu estou me referindo a um medo que cognitivamente essa pessoa não gostaria de ter. Imagina que é uma pessoa, racionalmente, ela diz, puxa, eu gostaria tanto de viajar de avião, mas eu não consigo, eu estou travada. Puxa, eu gostaria tanto de falar em público, mas eu não consigo, eu estou travado. Eu me refiro a esse tipo de medo, onde racionalmente, cognitivamente, o indivíduo ele não tem interesse de ter, mas na hora ele trava. E por que ele trava? Porque a autoimagem dele, a imagem que ele tem na mente dele sobre aquele contexto, é uma imagem de que aquilo vai ser maléfico. E se aquilo vai ser maléfico, a mente dele está protegendo ele. De que forma? Colocando medo. É como se aquele ser humano, aquele indivíduo dissesse, olha, como eu acredito que viajar de avião é perigoso, você acredita nisso? Então deixa eu produzir medo para evitar o perigo para você. Isso acontece, Luiz, em diversos contextos. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, casamento é ruim, casamento é uma droga. E essa pessoa, ela vive, mas isso é sério, cara, de verdade mesmo. Muitas famílias, cara, muitas famílias estão destruídas porque elas carregam essas crenças, elas carregam uma autoimagem de que não é possível ser feliz no casamento, não é possível ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. E aí, por ela acreditar nisso, ela vai criando um mecanismo, como você chamou de fuga. Na PNL a gente chama de defesa, mas é a mesma coisa, só muda o nome. E a pessoa ela vai vivendo essa imagem e essas crenças, essa percepção de mundo que ela foi aprendendo ao longo da vida. Isso literalmente para tudo. Isso serve, por exemplo, para pessoas que não conseguem dormir, que sofrem de insônia. Eu já tive diversos alunos que não conseguiam dormir, tinham problema de insônia. Quando eu ia entrevistar eles, utilizando inclusive o metamodelo, eles acreditavam que ficando acordado, isso de forma inconsciente, ficando acordado, eles seriam mais produtivos. Sabe? Ansiando pelas coisas que acontecerão, eles ficariam mais alerta. Só que você não vai conseguir resolver nada de meia-noite às 6 horas da manhã, ou quase nada. É muito mais, do ponto de vista racional, é muito melhor você descansar o corpo, descansar a sua mente, para você se recarregar para o próximo dia. Racionalmente, sim. Inconscientemente, se essa pessoa ela acredita que precisa ficar alerta, ou que produtividade, eu tinha esse problema, que produtividade era trabalhar muito, essa pessoa ela quer trabalhar o tempo inteiro. Ela se torna um workaholic, ou ela entra em outro padrão de comportamento. Então, a PNL, eu tenho muitos alunos que não falavam em público, não conseguiam juntar dinheiro, casamento fracassado, relação com filho fracassado, fobias diversas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o que mais? Dificuldade de vendas, de vender. Muita gente que trabalhava, imagina, pessoas que trabalham no comércio, autônomos,
que não sabe dar preço, por exemplo. Sabe até apresentar o produto, mas na hora de cobrar fica... Pessoas que não sabem dizer não quando alguém pede dinheiro emprestado e acaba emprestando dinheiro para a pessoa que sabe que não vai pagar de volta. Mas por que ela faz? É quando a gente entrevista, essa pessoa tem medo de ser rejeitada. Eu empresto para não pedir mais. É quanto você precisa, eu dou a metade, pronto. Aí não me pede mais, porque você não vai pagar, aí eu dou. Então, assim, você estava falando de avião. Você estava falando de avião, eu estava sentado na primeira fila. Aí uma senhora veio lá de trás e ficou parada ali no corredor onde fica a aeromoça. Não tinha ninguém. E eu observando. Disse, rapaz, eu acho que essa senhora quer ir no sanitário. Aí ela foi em direção à porta. Porta do avião. Eu levantei rápido. A senhora quer ir aonde? Ela, no sanitário. Já estava na porta. Deus me livre. Por favor. A senhora, entra aqui no banheiro, por favor. Eu chamei ela. A moça está aqui na porta. Ela disse, ai, meu Deus. Eu falei, não, eu imagino que sim. Eu tomei um susto. Eu fiquei vigilante. Todo mundo, você vai aonde? Eu vou no banheiro. Mais de 70 eu estava perguntando, vai aonde? Banheiro é lá. Isaac. Eu vou chamar a Lu. Cadê você, Lu? Hi, Dom. Oi, tudo bom? Tudo bom, Isaac? Tudo bom, Lu? Linda! Maravilhosa, minha filha. Eu ia comentar isso. Sou sua filha, viu? É linda, maravilhosa, gata. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Ótimo. Como é que estão os meninos? Como é que tá a banda? Como é que tá a Jota? Certo. Tudo em paz. E o que é que nós temos hoje com o FC News? Hoje a gente tem uma matéria para falar sobre o Isaac e as técnicas de PNL. Olha, vamos lá ver. Roda a matéria. A programação neurolinguística é uma abordagem que explora a conexão entre os nossos pensamentos, linguagem e comportamento para promover mudanças positivas. Ao contrário da terapia, as ferramentas de PNL são voltadas para a ação e utiliza diversas técnicas para atingir os resultados, assim como a ancoragem, a dissociação visual, a modelagem e o espelhamento. A PNL visa ajudar pessoas com diferentes desafios, assim como melhorar a comunicação, gerenciar o estresse, estabelecer metas e desenvolver capacidades de liderança. Isaac Santos é um dos maiores especialistas em PNL e reprogramação mental do Brasil. Formado nos Estados Unidos pelos doutores Richard Bandler e John Grinder, os co-criadores da PNL no mundo. Isaac já escreveu 3 livros e impactou positivamente a vida de mais de 25 mil pessoas através da sua metodologia exclusiva de ensino. Afinal, desenvolvimento pessoal é coisa séria. Esse foi o FC News de hoje. Até a próxima! Uou! Legal. Bonito. Coisa linda. Gostei, Lu. É muito legal, né? Obrigado, Lu. Bonito, Bom. né? Bonito trabalho ali. É ali que você fala das palestras. Ontem eu fiz um treinamento no SECBA para mais de 1.000 pessoas sobre produtividade. E eu não esperava, a gente teve mais de 1.000 pessoas lá no evento, no treinamento. Está crescendo bastante. No Rio de Janeiro, semana passada, eu fiz um treinamento sobre comunicação. Mas eu posso falar? 1.000 pessoas? Mais de 1.000. Mais de 1.000. O quê? 1.100, 1.200? Umas 1.040. 1.040? Era o torcedor do Vitória. Não eram. Era tudo doido para... Muito minha cabeça foi pro Bahia. Você acha? Eu acho que tinha alguns assim mesmo. E aí, meu amor, tem o que de pergunta? Bom, a minha pergunta é o seguinte. Por que você criou um sistema de gamificação no seu curso de PNL? Uau! Então, pergunta excelente, pergunta de $1 milhão. O que eu aprendi ao longo da minha jornada? Que quando você trabalha um processo de gamificação, você estimula as pessoas a serem recompensadas e subir de nível. Então, no nosso instituto hoje, nós temos os treinamentos Faixa Branca, que foi esse que eu fiz ontem. É um treinamento que eu gero consciência para o aluno, para ele entender a importância da PNL em algum contexto. Ontem foi no contexto de produtividade, semana passada no contexto de comunicação, às vezes eu faço em finanças,
em outras vezes em relacionamento. Quando esse aluno ele enxerga a importância da PNL, eu levo ele para uma segunda faixa e eu estimulo ele. Falo assim, olha, assim como no karatê, em uma arte marcial, você consegue subir de nível, aqui também você consegue subir de nível. Você pode sair da faixa branca para a faixa vermelha. O que é a faixa vermelha? É o Reprograme-se 10X. É um curso de 20 horas com certificação internacional, onde eu trabalho a ressignificação de 4 áreas da vida: comunicação, produtividade, finanças e relacionamento. E aí eu entrego para ele uma pulseira escrito "Eu sou fruto de transformação", na faixa vermelha. Quando ele consegue destravar uma das 4 áreas, ou 2, ou 3, ou as 4, eu chego para ele e digo, você gostaria de aprender essas técnicas para fazer isso com os seus pais, os seus filhos, sua esposa, seu marido, com seus funcionários? Pô, eu gostaria. Você gostaria de desenvolver as habilidades que eu tenho? Pô, eu gostaria. Então venha ser faixa verde. Faixa verde, a promessa é, eu sou um agente transformador de vidas. Ele vai aprender as técnicas para utilizar com terceiros. O vermelho é ele com ele. Verde, ele com o próximo. Quando ele enxerga valor, que inclusive amanhã eu começo a formação Practitioner internacional em PNL. São 48 horas presencialmente, mais 52 horas online, um total de 100 horas. Quando ele enxerga valor naquilo, eu pergunto para ele, eu ofereço para ele, você gostaria de ser um master, um mestre na PNL? E eu convido ele para participar da formação Master Practitioner. E aí ele se torna um faixa roxa. Fala assim, caramba, então, sabe, eu estou subindo de nível, eu tenho uma patente mais alta. E é legal porque nos nossos eventos tem alunos com uma pulseira branca, uma pulseira vermelha, uma pulseira verde. Isso gera status. E o ser humano, ele gosta muito de status, de ser reconhecido. Na faixa roxa, quando ele passa pelo Master, eu convido ele para ser um treinador. Falo, você gostaria de fazer exatamente o que eu faço? Você pode, inclusive, fazer isso no meu instituto, através da nossa metodologia que eu desenvolvi, ou você pode criar o seu instituto. E aí você se torna um faixa marrom. Um faixa marrom é um treinador e formador de agentes transformadores de vidas. E o faixa preta, que é essa faixinha que tem aqui no meu braço, é quando um treinador nosso, ele faz 30 mil líquido por 3 meses consecutivos. Ou seja, ele precisa fazer, ele tem que ser constante, não basta ele fazer uma vez só. Ele precisa, e também não é sobre faturamento, é um ganho líquido mesmo. Ele precisa ter uma receita líquida de 90 mil mínimo em 90 dias. E aí já não é comprar um curso, é um reconhecimento de alta performance. Hoje nós temos, o Instituto é novo, eu falei para vocês, eu comecei em 2020, nós temos uns 25 treinadores, porque essa formação eu iniciei ela só no ano passado. Então nós temos 25 faixas marrom, nós temos mais ou menos uns 400 faixa roxa, talvez faixa verde, não sei, vou chutar, talvez uns 1.000 e pouco, e né, o maior volume faixa branca e faixa vermelha. Essa é melhor, essa é melhor. Não faixa nenhuma. Não, mas essa faixa é melhor. Tem outra, pai? Tem sim. Eu queria saber como a PNL ajuda as pessoas a ficar mais produtivas. Ok, existem várias formas, eu vou falar sobre uma forma que inclusive eu desenvolvi isso e ensino dentro do nosso instituto. O primeiro passo é você encontrar o seu propósito. O que é o propósito? O propósito é algo que inconscientemente o ser humano se move para. Tem pessoas que têm um propósito dentro da música, tem pessoas que têm um propósito dentro da segurança pública, tem pessoas que têm um propósito ajudando outras pessoas na saúde física, na saúde emocional, na espiritualidade, na nutrição, enfim. Então, quando você encontra o seu propósito, você tem algo dentro de você que involuntariamente te move para. O segundo passo é você alinhar a sua meta com o seu propósito, que foi o que eu fiz quando eu fiz a minha transição de carreira. Quando eu descobri o meu propósito, eu falei, peraí, eu faria isso gratuitamente, porque eu gosto de ajudar pessoas a ter resultados, melhoras. Como eu tive um monte de problema, eu consegui resolver muitos deles, eu falei, puxa, será que se eu ajudar mais pessoas, isso me motiva? Isso me motiva muito. Então, o segundo passo, deixa eu alinhar a minha meta com o meu propósito, para quê? Para que quanto mais eu vivo o meu propósito, mais eu faço dinheiro. Quanto mais eu faço dinheiro, mais eu vivo o meu propósito. E aí fica mais leve o processo, sabe? Quando você tem uma perda, quando você tem um ponto ali de inflexão, você consegue encontrar mais recursos para seguir em frente, para ser mais resiliente, porque você vive de uma forma mais preenchida
como se você estivesse fazendo tudo aquilo não só por você. Você está fazendo por uma causa. O propósito tem muito a ver com isso. Então, eu tenho trabalhado a produtividade com os meus alunos, ensinando eles, primeiro, a encontrar o propósito. Segundo, fazer um alinhamento de propósito com meta. Terceiro, desenvolvendo habilidades. Quais habilidades? Habilidade de vendas, marketing digital, persuasão, oratória, habilidade de liderança, habilidade de gerar conexão com outras pessoas. E isso requer treino. Só que quando você treina para o seu propósito, acredite ou não, você encontra mais recursos. É como se você fosse um empregado de algo muito maior que você. Legal. Bacana. E aí, meu amor? Por hoje é só. Ah, obrigado. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Você viu? Filha linda. Qual a idade dela? Lu tem 26. 26? 26. Legal. Ela é diretora. Parabéns. Ela é Eu tenho uma filha de 20 anos. Tem 20 anos? Uma de 20, um de 10 e um de 5. Eu tenho duas. Uma tem 26 da Lu, é formada em marketing e comunicação e é diretora da produtora. Ela que manda e desmanda, eu não falo nada. Só sim, senhor, tenho que ganhar o cachê. Sim, claro. Sento aqui. E a outra tem 21, fez 21 segunda-feira. Segundo ela, meia médica, mas agora 0,5. Já está completando 4 anos de medicina. Aí Legal, ela parabéns. já tá uma figura, aquela dali é muito engraçada. A Jota, por favor, traga na bandeja o livro do doutor. Você notou que todo mundo vai dizer, é doutor. Isaac. Esse é o seu, inclusive. Tá? Obrigado. Reprograme-se. E viva a sua melhor versão. Coisa bonita. Com carinho. Fala um pouquinho do livro. Eu escrevi esse livro no ano passado, ele foi publicado em março. Tem em e-book? Não, ainda não. Não? Ainda não. É um livro onde eu ensino para as pessoas de uma forma muito simples, uma linguagem muito fácil de se entender, alguns princípios da PNL, para as pessoas entenderem como elas funcionam, o porquê que elas fazem o que elas fazem, e dou algumas sugestões de mudança, de como elas podem modificar e melhorar sua performance pessoal, profissional e financeira. E tem vários exercícios também, é muito legal. Qual é a câmera de Nelson? Reprograme-se. E aí, você... Eu vou ler, né? Para não contar aqui. Dá spoiler também. Se você comprar o livro, né, gente? Por favor. O que é a ancoragem na PNL? Ancoragem é uma estratégia da PNL, uma ferramenta de PNL para você acessar rapidamente um recurso através de uma neuroassociação. De novo, a PNL existe porque a excelência existe. Já aconteceu contigo, Luiz, de você ouvir uma música e quando você ouve uma música, você entra rapidamente em um estado emocional? Sim. Tá? Nesse contexto, essa música que você ouve, ela é uma âncora. E como que isso aconteceu? É um disparo, né? É um disparo, é um gatilho que acessa o estado emocional. E como isso aconteceu? Em algum momento da sua vida, você estava nesse estado emocional, ouviu a música, estava no estado, ouviu a música, estava no estado, ouviu a música. Agora, quando você ouve a música, a sua mente entrega o estado emocional. Né? A música é sensorial. Sim, mas isso aí é o que acontece de forma, abre aspas, sem querer, fecha aspas. Na PNL, a gente consegue provocar âncoras, ou seja, instalar âncoras. Para quê? Para que a pessoa consiga acessar um estado emocional de segurança, por exemplo, de tranquilidade, de confiança. Para quê, Isaac? Para algum contexto que ela precise. Então, tem pessoas que utilizam essa estratégia para poder se sentir mais confiante para dar uma entrevista, por exemplo, para falar em público, para... Seria um suporte? Trabalharia como um suporte. Existem ferramentas muito melhores para um contexto de ressignificação, mas a âncora, ela serve exatamente, na minha opinião, o que resume melhor é esse suporte. Às vezes eu vou dar um treinamento, eu já tenho uma playlist que eu coloco, e essa playlist, quando eu ouço, eu entro num estado de euforia, de segurança. Por quê? Porque eu já faço treinamento desde 2018, 2019, e geralmente os treinamentos são muito bons, as pessoas dão feedbacks positivos, então naturalmente eu começo a me encher de segurança, confiança. Né? Então, mas tem estratégias para as pessoas que não têm boas âncoras, a gente conseguir instalar essas âncoras nas pessoas.
Rafa? Rapaz, eu acho que eu até já fiz isso quando era mais novo, para criar coragem. Para criar coragem para paquerar as meninas no prédio, eu botava umas músicas para ouvir antes. Sim, fazia, né? Eu fazia. É verdade. É verdade. Tomava um copo de cachaça. Mas antes de tomar cachaça. Tomando a cachaça. Depois que eu descobri a cachaça, a música foi deixei para lá. Boa também. Como uma pessoa aplica o padrão Swish? Swish. Então, esse padrão Swish eu posso aplicar... Você quer sushi? Swish. Swish é uma estratégia de PNL que visa você modificar a estrutura interna que você tem sobre alguma coisa. E claro que geralmente isso é utilizado quando você tem uma percepção negativa e as pessoas querem modificar essa percepção negativa por uma percepção positiva. Exemplo, alguém que tem medo de agulha, por exemplo. Por que a pessoa tem medo de agulha? Porque quando ela ouve a palavra agulha, ela acessa uma imagem, ou um som, ou uma sinestesia que gera desconforto. Por gerar desconforto, inconscientemente ela gera medo. Se ela enxergar isso diferente, ela não tem como sentir mais o medo. Então o Swish é uma estratégia para ressignificar através de mudança de submodalidades. Seria hipnose? Não? A hipnose ericksoniana faz parte da grade da PNL, sim. Mas a hipnose é muito mais do que só o Swish. A hipnose é uma estratégia para que você distraia a cognição humana, a pessoa ela entre em um estado alterado de consciência e, através disso, você possa sugerir mudanças no inconsciente da pessoa. É bem interessante isso aí. Foi muito legal o papo contigo. Você é um cara bem solto, bem legal, aprendi bastante aqui. Eu que agradeço o convite, também para mim foi um prazer estar aqui com você, né, compartilhando, aprendendo também e dando boas risadas. Quem quiser o curso, pesquise aí aqui o livro Reprograme-se. Isis vai colocar lá no nosso no site, né, no nomezinho. E esse foi mais um Fortuna Crítica. Um grande beijo.